Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de filmes que concorrem ao Oscar nesse ano de 2021, tá? Hoje a gente vai falar de um filme graudaço aqui, tá? Que tá com 6 indicações. O nome do filme é Judas e o Messias Negro, tá? E eu vou olhar minha colinha aqui porque é muita indicação, tá? Ele concorre a melhor filme, tá? Melhor ator coadjuvante para o Daniel Kaluuya e melhor ator coadjuvante também para o Lakeith Stanfield, tá? Melhor canção, melhor roteiro original, tá? E melhor fotografia, tá certo? Então vocês estão vendo, né, que é um filme que tá realmente aí em cima, né, das cristas das ondas aí, tá? Mais um filme que está abordando, né, a questão racial nos Estados Unidos, tá falando sobre os Panteras Negras agora, né, e sobre como, né, o governo dos Estados Unidos, principalmente o FBI, né, perseguia, né, os Panteras Negras, né, no caso, né, porque aí você já tem realmente, né, os afro-americanos ali cansados de tanto apanhar, de tanto ser massacrados, de tanto morrer, né? Eles organizaram um braço armado, gente. Que porra, aí não dá, né? Aí realmente não dá você só ser massacrado o tempo todo e você não reagir, né? O pessoal começou a reagir, né? E os Panteras Negras foram, vamos dizer assim, a manifestação mais conhecida disso, né? Assim, na parte de você realmente fazer uma resistência armada, né? Contra toda essa repressão, né, dos brancos, né, contra os negros nos Estados Unidos, né. Então vamos lá, vamos falar um pouco do filme, né. O filme, o Daniel Kaluuya, né, que todo mundo viu lá em Corra, né, o pessoal viu também em Pantera Negra, né, ele era o marido lá da líder das Dora Milaje lá, no caso, né. O Daniel Kaluuya, ele interpreta um líder dos Panteras Negras de Illinois chamado Fred Hampton. E o Fred Hampton, ele tinha uma capacidade muito grande de aglutinar as pessoas, entendeu? Geralmente esses movimentos eles são muito divididos, né? Ele conseguia integrar, aglutinar esses movimentos. Ele conseguiu trazer outras facções, né, de afro-americanos para o lado dele. Ele conseguiu trazer grupos latinos, né, do lado dele. Ele conseguiu trazer até brancos sulistas do lado dele, gente. Olha só que situação. E o cara tinha um projeto político muito bem definido. Estabeleceu o socialismo mesmo, fazer uma coisa revolucionária mesmo, né, no caso, né, fazer uma revolução socialista nos Estados Unidos com as massas. A ideia dele era essa mesma, né. E aí, né, o pessoal do FBI, obviamente, achou que ele era perigosíssimo, né, perigoso demais, coisa e tal, né, e começou, né, a investigar ele mais a fundo, né. E aí era necessário você infiltrar, né, uma pessoa, né, nos Panteras Negras, né, no grupo dele, para poder, vamos dizer assim, investigar melhor a vida do Fred Hampton, no caso, né. E aí foi escolhido um camarada chamado Bill O'Neill, né? O Bill O'Neill era um puxador de carro, gente. O cara roubava carro, tá? Ele dava uma carteirada lá, dizendo que era da polícia, coisa e tal, né? E ele usava essa argumentação para quê? Para roubar o carro dos outros. Ele acabou sendo preso, né? Ele ia amargar uma cana braba lá, né? E aí, né, um camarada da FBI chegou e falou assim: você quer trabalhar como informante? Quer trabalhar como informante do FBI e ficar lá investigando o Fred Hampton e os Panteras Negras? Ele acabou aceitando, porque a alternativa era ir para cadeia, né, no caso, né. E aí ele vai começar, né, a se juntar com o povo dos Panteras Negras lá. Num primeiro momento ele fica muito assustado, né, porque existia toda, vamos dizer assim, uma disciplina bem rígida ali, coisa e tal, né, uma série de regras e procedimentos, né, que deveriam ser adotados ali, né. O pessoal trabalhava realmente de uma forma bem organizada. Isso assustou muito ele, né, no caso, né. E ele via, né, que o Fred Hampton tinha realmente essa capacidade muito grande, né, de liderança, né, essa capacidade muito grande de aglutinar as pessoas, coisa e tal, né. Mas com o tempo ele também foi começando a perceber que a causa do Fred Hampton era justa, né, e ele percebeu que o Fred Hampton não era só um sujeito tão durão ali, né, tão casca grossa, coisa e tal, que ele também tinha, vamos dizer assim, a parte afetuosa dele, né, coisa e tal, né. E ele vai começando a ficar, entendeu, simpático à causa, vai começando a ficar simpático ao Fred Hampton. Mas por um outro lado você tinha, né, a galera lá do FBI, né, pressionando ele para fazer um monte de coisa para sacanear os Panteras Negras, né, no caso, né. E ele morrendo de medo da situação que estava, né? Por quê? Porque se os Panteras Negras descobrem que ele é informante, ele está ferrado, né? Ferrado, uma ferrada de verde e amarelo, né? E aí fica essa situação, né?
até que o FBI, né, arma uma operação para quê? Para matar o Fred Hampton, né? E o nosso O'Neill aí vai ter que participar, inclusive, dessa operação, né? Ele vai participar de uma forma indireta, mas vai participar, né? No caso, né? Foi uma história real, tá, gente? Tudo isso aconteceu mesmo, né? O O'Neill, inclusive, né? Muitos anos depois ele acabou se suicidando, né? No caso, ele acabou se matando mesmo, né? O O'Neill mesmo, de verdade, tá? E é um filme que, pô, ele mostra... A coisa que mais chama a atenção é que você tinha realmente uma situação ali meio que de guerra mesmo, entendeu? Que a galera estava armada mesmo para enfrentar a polícia armada, a polícia trocava tiros com eles, coisa e tal, né? Só que o aparato do Estado era muito mais poderoso, era muito mais violento, né? Do que a resistência, né, dos Panteras Negras. Essa resistência acabou sendo esmagada, acabou sendo sufocada, né? Tem uma cena que é emblemática, né, que a polícia cerca a sede dos Panteras Negras, né, no caso, né? A população negra ali do bairro vendo aquilo tudo, né, gritando contra a polícia, um tiroteio brabo comendo solto, né, como se você estivesse numa situação de guerra mesmo, né? E depois que o pessoal dos Panteras Negras são rendidos, né, o que os policiais fazem? Eles pegam galões de gasolina, vão na sede dos Panteras Negras e tacam fogo em tudo. Não quer nem saber se está cometendo incêndio criminoso. Não está nem querendo saber se vai ser punido ou não, porque não vai mesmo, né? E você tem essa repressão violentíssima aí acontecendo, né? Então é um filme muito pesado nesse sentido, né? Essa coisa dessa situação da guerra, né? Agora, vamos falar um pouco, né, das indicações, né? Vamos falar um pouco das indicações aí, né? Por que você tem duas indicações para melhor ator coadjuvante num filme só, né? O que acontece? Às vezes, né, você tem uma atuação muito marcante, né, de um ator determinado, coisa e tal, né? Mas já está meio fechadinho, né? Aqueles candidatos, né, aqueles indicados a melhor ator, né? Gente, isso é um prêmio de indústria, tá? Não é um prêmio que está falando de talento, né? É um prêmio de indústria porque o rótulo de indicado ao Oscar, né, já valoriza aquele ator, isso significa que mais grana vai entrar, né? Se ganhou o Oscar, então eles botam lá também Academy Award Winner, né? Academy Award Nominated, né? Quer dizer, indicado, né? Vencedor, né? Então isso só faz, entendeu? A máquina de dinheiro da indústria rodar mais, né? Então o que acontece? Daniel Kaluuya merecia uma indicação para melhor ator? Merecia, gente, merecia mesmo, né? Ou até o nosso próprio ali, Lakeith Stanfield, né, que fez o Informante, merecia também, né? Só que aí, de repente, já estava fechado os 5 lá para melhor ator, então botam eles para coadjuvante para não ficar sem indicação, entendeu? Então, às vezes acontece isso. O cara, às vezes, você está vendo que é melhor ator, né? Que ele é o protagonista do filme, né? E ele recebe uma indicação para melhor ator coadjuvante, porque não tem como entrar na indicação de melhor ator mais, né? Porque já tem aquela galera, né? Que vamos dizer assim, que já estava pré-marcada, vamos dizer assim, para ser melhor ator, já está lá indicado, né? No caso. Então, mas esse também foi muito bom. Então dá uma indicação para ele para coadjuvante. Como a gente teve duas atuações muito boas, né, no filme, né, acabou você tendo essa indicação para melhor coadjuvante nos duas indicações para melhor coadjuvante num filme só, né. Uma coisa que é interessante da gente falar é o seguinte: o Daniel Kaluuya já ganhou, né, uma coisa que eu não falei, já ganhou melhor ator, né, no Globo de Ouro, né, para filme de drama, né. Então não sei se de repente ele vai, né, abiscoitar um Oscar aí por causa disso, né, porque geralmente, né, existe essa regrinha que nem sempre é respeitado. O cara ganhou o Globo de Ouro, por quê? Porque já sabe que não vai ganhar no Oscar, né? Então dá o Globo de Ouro para ele como se fosse um prêmio de consolação. Mas às vezes o sujeito ganha no Globo de Ouro e no Oscar também. Isso daí não é uma regra geral, não, tá? E aí o que acontece? Eu acho que para ator coadjuvante, então, quem tem mais chance aí, né, é o cara que fez o O'Neill, o Lakeith Stanfield. Por quê? Porque o nosso personagem, o Fred Hampton, gente, ele é um cara, que vamos dizer assim, o cara é um herói, ele é o Messias Negro, né, no caso, né. Ele é um herói, fazer um herói é muito fácil, né, fazer um cara totalmente virtuoso, né, é muito fácil, né. Apesar desse personagem dele ter essa característica meio dúbia, né, que ele era aquele líder, né, revolucionário muito cascudo, né, na frente das massas, mas
ele conseguia ser uma pessoa muito afável, entendeu? No meio privado, vamos dizer assim, com a namorada dele, com quem ele engravidou, coisa, então ele conseguia ser uma pessoa muito afável na hora de conversar com as lideranças também, para costurar as alianças, né? Apesar dessa característica dupla dele, né? Que ele fez com muita desenvoltura, eu ainda acho que o papel do O'Neill é um papel bem mais complicado, né? Por quê? Porque ele é o Judas, né? Ele é o traíra, né? Ele já é um personagem, entendeu? Que você, como espectador, já vai falar, pô, traíra, né? Você já não vai gostar do cara, entendeu? Você não tem motivo nenhum ali, para gostar dele, você vai desumanizar esse cara, você vai odiar esse cara, entendeu? E o nosso Kate Stanfield, ele consegue fazer, entendeu? Um Judas, gente, que, meu Deus do céu, o cara, entendeu? Era apavorado, vivia morrendo de medo, entendeu? Ele ficava assim, sabe? Ele era um cara muito tomado pelo conflito, entendeu? Ele tinha horas que ele ficava com muito medo das situações, né? Tinha hora que ele ficava com muito medo quando ele soube que tinha, né, que matar, né, o Hampton, né, e ele sabia que o Hampton ia ser morto naquela noite, né? Ele estava, sabe? O sujeito tremia, entendeu? O cara, ele fazia umas caras assim, sabe, de medo muito grande, entendeu? E isso acaba, por incrível que pareça, né, acaba fazendo com que você tenha uma certa afinidade com ele, né? Porque o sofrimento dele ali, o drama de consciência dele era tão forte que você não conseguia ficar indiferente àquele drama de consciência dele, né? E isso num personagem que, porra, era pra você, né? É um personagem que foi feito para você não gostar dele, entendeu? Mas ele conseguiu humanizar o personagem de uma certa forma, né, que é muito interessante. E isso é muito complicado, gente. Você pegar um cara ali que é o traíra, entendeu? E você humanizar esse traíra, você se sensibilizar com a situação muito complicada que ele está passando ali, cara, é muito complicado. Então esse cara, eu acho que ele merece demais indicação para melhor ator coadjuvante. Mas essas indicações graúdas, entendeu? Ator, atriz, diretor, filme, roteiro original, roteiro adaptado, essas indicações graúdas, gente, elas são muito complicadas, né? Você não pode fazer uma previsão, né? Elas são mais complicadas, elas são mais difíceis, né, de você enxergar, né, no caso, né? E a gente sempre tem que lembrar, né, que a academia, ela vai, as pessoas que votam, né, as premiações, né, essa academia ela está passando por um processo de renovação, ela está passando por um processo de mudança, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer aí, mas realmente a atuação, né, do Lakeith Stanfield é sensacional, tá? Realmente vale muito a pena, sabe, você assistir esse filme pela atuação dele, entendeu? Pela situação de angústia, né, que esse personagem passa, né, para o espectador, que é muito forte, tá certo? Gente, vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Esse texto vai estar na Batata Espacial como sempre, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal do Diário do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.